Olá, tudo bem, meus irmãos? Como vocês estão? Saudades. Nós estamos todos aqui em casa sentindo muita falta de estarmos juntos na igreja. A gente sabe que todo crente sente muita falta disso. E a nossa oração tem sido para que Deus restaure essa graça que é viver em comunhão com os santos. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o 5. Eu queria fazer todo esse capítulo, mas vai ficar muito comprido e vou me delongar demais e eu não quero fazer isso e no fim a gente acaba não guardando muita coisa, né? Então vamos nos ater a esses 5 versos e tentar tirar algumas lições preciosas para nós, para esse tempo que a gente tem vivido. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 5. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. É interessante a gente observar o quanto a Bíblia fala de tribulações e dificuldades. No entanto, sempre que a dificuldade chega, sempre quando ela toque, quando ela bate a porta e invariavelmente a gente abre e ela entra, a gente sempre é pego de surpresa. Por mais difícil e chato que seja enfrentar situações pesadas, a gente precisa se lembrar que isso também faz parte. Ser cristão é também passar por aflição. Queira você ou não, isso faz parte. Isso é assim. Esse texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses mostra muito do amor de Paulo, muito do cuidado que ele tinha para a vida daqueles irmãos, especialmente no que tangia as suas dificuldades. A gente tem uma realidade difícil, talvez não uma igreja mais pesarosa e difícil e que lida com dificuldades, mas uma igreja que estava lidando com dificuldades. Havia muitos irmãos ali que lidavam com a perca de entes queridos, um povo desconsolado, um povo sem esperança. Eles tinham dúvida quanto o destino daqueles amados que se foram. Outros estavam passando por tentações fortes, tentações de imoralidades sexuais. Estavam sendo tentados a abandonarem a santidade por troca de uma vida de prazeres desse mundo. Existia entre eles pessoas maldosas, gente má, gente falsa, mentirosa, sabe, gente que maquina o mal, gente ardilosa. Estavam atacando a motivação, o caráter de Paulo. Era uma igreja que tinha lutas, que sofria, que passava por tribulações. No entanto, o testemunho que ecoa até os dias de hoje é que, mesmo com tudo, eles estavam seguindo a Cristo, eles estavam recebendo a palavra com a alegria dada pelo Espírito Santo. Isso é muito precioso. Eu acredito que os crentes nunca estarão 100% confortáveis nesse mundo. Se a gente está muito confortável aqui, eu creio que existe um problema, existe problemas acontecendo e a gente não se deu conta. Então, invariavelmente, vez por outra, nós enfrentaremos desconforto. No entanto, quando a gente fala isso, a gente não espera passar por aquilo que a gente está vivendo hoje. Nós temos vivido dias bem nebulosos. A verdade é que nós estamos, sim, no meio de uma tribulação e, infelizmente, muitos não se deram conta disso. A gente está privado dos cultos públicos, da adoração comunitária, da comunhão dos santos. Todo crente, de fato, sente muita falta disso. Quando a gente vê os salmos dos degraus, né? Quando eles iam caminhando rumo à casa do Senhor, a gente vê a preciosidade. A gente sabe que a gente não precisa estar no templo para ver a Deus. Nós temos a Deus, nós temos comunhão com Deus mesmo em casa. Mas a gente sabe que Cristo morreu pela igreja, a celebração do corpo, os crentes juntos. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Isso representa a ação de Deus. É assim que a gente tem que viver também. Então, quando a gente não tem isso, isso é sim algo difícil, isso é sim algo ruim, isso não é algo bom. Nós estamos lidando com a morte numa forma que até então não conhecíamos. O temor está espalhado e quem é que está imune a isso? Quem pode garantir que não pegará essa doença, que não morrerá por ela? Nós estamos assistindo uma verdadeira guerra entre os poderes da nossa nação. O mundo está imerso no caos por conta da pandemia e as consequências que a pandemia trouxe e trará. Isso é ou não é um tempo atribulado?
Mas é nessas horas, meus irmãos, que o Evangelho se torna mais vistoso. Apesar do mundo todo estar aflito, existe um povo que tem sobre si um fundamento que os difere dos demais, e a gente precisa acreditar nisso. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de posses e de influência política. Estou falando daqueles cujas as vidas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Estou falando daqueles que foram comprados por Cristo e que agora estão nele. E essas vidas, sim, esse povo, sim, pode se sentir seguro em meio ao caos. Esse povo, sim, pode sim confiar nas palavras do seu Senhor e Salvador. Lembra das palavras de Jesus? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você anda abatido por toda a sua volta, eu quero te convidar a crer na verdade bíblica. Não se aflija, tenha ânimo, bom ânimo. Lembre-se de quem venceu o mundo. A nossa fé no Senhor é a fonte de ânimo que a gente precisa para perseverar firme em meio à tribulação. Em meio a tudo que a gente tem vivido. Nós precisamos da nossa fé firmada no Senhor. É ela que nos trará ânimo para a gente ir avante, para a gente ir em frente. As palavras do Senhor nos inclinam para isso, mas é interessante que o testemunho precioso dos irmãos de Tessalônica também nos impele a isso. Aquele povo cria piamente nessa promessa de Jesus. Eles perseveraram, eles deixaram um testemunho que mesmo diante das provas, não só podemos, como também devemos perseverar no Senhor, com o Senhor, pelo Senhor. Olha só as palavras de Paulo acerca daqueles crentes no capítulo 3, mas lá embaixo, no verso 7. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Meus irmãos, é possível viver em meio à tempestade e mesmo assim permanecer firmado. É possível, sim. Mesmo que num todo a gente não veja perspectiva, mesmo que diante de tudo a gente não enxergue solução. Tem jeito para aqueles que esperam no Senhor. E a gente precisa reforçar o nosso coração com essa verdade nesses dias. Mas se por um lado nós temos o incentivo, nós temos todo esse incentivo, por outro nós temos aquilo que a nossa fé tem de lidar, que são as tribulações em si. Paulo escreve esse trecho porque sabia que as lutas elas possuem o poder de esmorecer a fé do crente. E certo disso, ele então age em favor daqueles crentes. E aqui a gente consegue notar pelo menos dois aspectos. São aspectos necessários, coisas que nós necessitamos diante das tribulações. Verso 1 e 2, né? Diz assim: por isso não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Meus irmãos, no meio da aflição, no meio da tribulação, nós precisamos de fortalecimento. Seja você crente velho, seja você crente maduro, seja você crente que lê bastante, seja você, enfim, seja o que for, todo crente no tempo da luta, ele precisa de fortalecimento. É interessante quando Paulo passa por Tessalônica, ele não pôde ficar ali por muito tempo. Existiam alguns homens que queriam acabar literalmente com a sua raça. E aqui a gente vê percebemos um pouquinho de angústia do apóstolo, porque aquele não era um lugar pacífico para ele não podia estar ali. Mas a gente vê também a preciosidade do cuidado de Paulo, não somente por uma pregação, mas também por um cuidado. Ele não era só um pregador que passava e falava e depois virava as costas e ia embora. Ele passava, ele pregava, ele se preocupava, ele era como um pastor que velava por aquelas almas. E a gente entende então a sua preocupação. E foi então no meio das dificuldades que Paulo envia Timóteo para fortalecer a fé dos tessalonicenses. Por mais que a gente esteja carecas de sabidos acerca da realidade, sempre que as dificuldades chegam, elas causam impacto. E no meio disso, o que a gente precisa? Esse é o motivo de Paulo enviar Timóteo. No meio das dificuldades, nós precisamos de apoio, nós precisamos de auxílio, nós precisamos da ajuda de servos de Cristo. E eu acho fantástico quando Paulo faz questão de qualificar Timóteo. Ele diz que Timóteo era ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Interessante. Ele faz questão de destacar essa qualidade de Timóteo. Timóteo não era qualquer um. Timóteo era um ministro de Deus no Evangelho de Cristo. O que isso tem a ver para a gente?
Isso significa que tempos difíceis não são vencidos da forma que o mundo nos propõe vencer. Dias difíceis não devem ser encarados com inteligência emocional, com estímulos carnais, nem com autoajuda barata. O que a gente precisa nesses dias são de vidas comprometidas com Deus, que preguem a mensagem mais importante de todas, o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, a força que nos faz ir avante contra tudo não provém de nós. Se você decidir viver esses dias ou qualquer outro tempo da sua vida achando que você é suficiente, eu tenho uma má notícia para você. Um dia todos estaremos diante de Deus. E sabe o que fará? Sabe o que Deus fará com sua autossuficiência? Preciso dizer? Nós não podemos acreditar que Cristo é apenas uma esperança para o dia vindouro. Nós não podemos crer que Cristo é apenas o Salvador para a hora da morte. O Evangelho de Cristo salva pecadores, mas ele também continua sendo a esperança para que esses pecadores continuem na caminhada de salvação. O Evangelho, ele não somente salva, mas ele continua salvando. O Evangelho não somente salva, mas ele é a força motriz para os crentes caminharem, para os crentes irem avante. Nós precisamos do Evangelho. Pecadores regenerados precisam do Evangelho, principalmente em dias maus. Ele continua sendo a esperança de que a gente precisa. Nós precisamos de fortalecimento. Mas entenda que aquilo que é suscetível, que aquilo que é instável, aquilo que muda com as circunstâncias, não pode nos fortalecer. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos em Cristo. Servos de Deus precisam do Evangelho de Cristo. Portanto, eu acredito que o convite a nós, mediante a esse entendimento, é se voltar para o Salvador, se voltar para o nosso Senhor. É dele que vem o nosso consolo. É nele que nós somos animados. É por meio dele que nós somos fortalecidos. Não espere a cura do coronavírus. Não espere as coisas melhorarem na política da nossa nação. Não. Se volte para o Salvador. Se volte para Cristo. É dele que vem o nosso consolo. É diante dele que está a nossa esperança. É por meio dele que nós somos fortalecidos, que nós somos animados no meio da tribulação. Mas há uma segunda verdade preciosa que a gente precisa entender e assimilar. Versos 3 e 4 diz o seguinte: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Meus irmãos, no meio da tribulação, nós precisamos entender a soberania divina. Como vimos, o fortalecimento é algo muito importante. Se o crente não se fortalecer, não estiver fortalecido, principalmente no dia mau, ele vai se dar mal. Mas existe uma verdade que deve ser melhor entendida nesses dias maus também. Tem gente que insiste em negar, infelizmente, até dentro da igreja. Mas o fato é que, se Deus não é soberano, se Ele não é o Todo-Poderoso, como Ele também pode ser digno da nossa fé? Como que a gente pode confiar plenamente num ser incompleto, que não conduz a história, que não sabe do futuro, que não conduz os nossos caminhos? Eu seria o ser mais insano do mundo se eu pedisse para você confiar num Deus que não é soberano. Eu acho fantástico quando ele inicia o verso 3 dizendo: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. É importante a gente saber disso. Quando nós saímos da perspectiva bíblica, quando a gente deixa de crer em quem Deus é e nos fixamos na realidade das lutas, a nossa alma ela não só se amedronta, como ela se apavora. A inquietude, a ansiedade exagerada. Meus irmãos, isso é sinal de que os nossos olhos não estão contemplando o soberano do universo. Eles estão fixos, perdidos em meio às lutas e às dificuldades. É por isso que esse é um ponto que o crente não pode negociar. É fundamento da fé. Se não nos voltarmos ao soberano Deus, certamente estaremos presos em nossa própria fraqueza e pequenez. Como a gente vai confiar na fraqueza? Na pequenez? Como nós teremos esperança com isso, principalmente nos dias maus? Nós precisamos reforçar a ideia de um Deus soberano, principalmente em dias maus, meus irmãos. Você lembra o que Jesus disse para os seus? A gente falou um pouco antes na introdução. Ele falou: fiquem de boa porque a vida é boa. Ele falou: não se preocupe porque a vida é um clube.
Não, Cristo nos advertiu, no mundo tereis aflições. A rota de um crente, ela é repleta de lutas, vez por outra a gente enfrenta isso. Ora mais, ora menos. Não adianta acharmos que não será assim. É interessante que o texto aqui, Paulo faz questão de dizer: fomos designados para isso. Outra palavrinha que muita gente tem dificuldade. Mas a gente não precisa especular e nem ficar se explicando demais, é simples. Deus é soberano e Ele não só sabe de todas as coisas, mas Ele também conduz todas as coisas. Ele tem os seus desígnios, isso faz parte dele ser um Deus todo-poderoso, de ser um Deus soberano. Por ter os seus desígnios, Ele tem os seus caminhos. O corona nos pegou de surpresa, nos amedrontou, mexeu com a nossa vida, virou tudo de cabeça para baixo. Mas Deus não foi pego de surpresa. É por isso que diante dos problemas, nós não precisamos ficar inquietos. Nós não precisamos andar temerosos. Nós não precisamos permanecer ansiosos demais. Nesses dias nós devemos mais do que nunca, meu irmão, minha irmã, mais do que nunca se apegar a todo o conselho de Deus, se apegar ao cuidado do Senhor. Reconhecer que se o seu chamado a nós inclui a lutas, isso também significa que Ele cuidará de nós em meio a essas lutas. Por meio dele nós enfrentamos e por meio dele nós também vencemos, porque nós estamos guardados por um Deus que é soberano. Nós estamos vendo tudo isso e a gente sabe que nada disso é fácil. Agora, pior do que passar pelas tribulações é passar por elas sem as armas necessárias para lutar. Guarde isso, meus irmãos. Quando nós somos fortalecidos em Cristo, quando a nossa fé é alimentada pela verdade de que o nosso Deus é soberano, a gente não se torna imune às tribulações, elas vêm, a gente vai passar por elas. Mas nós nos tornamos resistentes para perseverar com ânimo apesar delas. Guarde isso. Nós vamos passar, nós vamos enfrentar. Mas nós temos a convicção de que nós vamos passar por ela, nós vamos atravessar a tempestade. E nós sairemos ilesos do outro lado. Nós sairemos firmes do outro lado. E nós vamos passar com ânimo sim com ela, porque nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Cristo que nos fortalece, que é a nossa rocha. Nós temos um Deus que é soberano. Nós não estamos largados no mundo. Nós temos um Deus, nós temos um Pai. Eu creio também que é uma verdade um pouco maior que essas lições precisam nos conectar. Eu creio que quando percebemos a realidade da esperança que nos alcançou, meus irmãos, nós entendemos com mais exatidão aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 4, do 16 ao 18, um trecho muito conhecido por nós, que vale a pena ser relembrado. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Fortalecidos em Cristo, lembra? Reforçados na verdade da soberania do Senhor. E ele continua. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Creia em Cristo, se fortaleça nele. Conte com o apoio de crentes maduros, pastores bíblicos que pregam a palavra, não essa gente que fica de ladainha de baboseira. Busque pregações bíblicas que fortaleçam o seu coração, né? Busquem crentes maduros, gente experimentada na fé. Busque a palavra de Deus, se fortaleça nela, ore, busque ao Senhor. Fortaleça o seu coração com essa verdade preciosa de que nós estamos guardados num Deus que é todo-poderoso, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que conduz a nossa história, num Deus que é soberano. E por isso, ao passar por essas questões, nós temos a certeza de que nós estamos guardados, que a nossa vida aqui, a temporalidade, ela inclui tribulações, ela inclui dificuldades, mas é temporal. Haverá um tempo onde nada disso ocorrerá, onde nada disso acontecerá, e essas tribulações que aqui passamos, elas produzem um eterno peso de glória. Elas estão produzindo em nós algo maravilhoso, algo gracioso, que um dia nós haveremos de gozar com toda intensidade. Por isso, não tire os seus olhos do Senhor. Não tire os seus olhos de Cristo. Seja fortalecido nele. Seja reavivado em seu coração e em sua mente, que Deus é soberano. E isso é tudo que a gente precisa para permanecer firmes, perseverando com ânimo
em meio a toda e qualquer tribulação. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz.